nós somos condicionados pela química, como é que fica a nossa escolha? A gente tem que lembrar que, assim como a lei da gravidade nos possibilita uma série de coisas importantes na nossa vida, caminhar, permanecer seguro num determinado lugar, ela também nos limita os saltos, né? Não podemos dar um voo do 10º andar porque ela nos condiciona. Então, existem fatores determinantes no mundo que a gente tem que considerar para fazer escolhas. Claro. Mas justamente nesse nós estamos percebendo algo que nós não sabemos, que nós não conhecemos, que é este aroma que a gente emite, né? E que está determinando uma coisa que a gente pensava que era nossa. Sendo assim, a pergunta que se faz ao adolescente: você é atraente? Você é senhor da sua escolha? Onde está a sua originalidade? Como é que é esse jogo em que parece que você escolhe ficar com alguém? Tá certo. Bom, depois desse trabalho do antes, nós temos o trabalho do depois. Exato. Ou seja, como é que acontece e o que nós vamos trabalhar com os nossos alunos em química, por exemplo, para subsidiá-los nessa discussão sobre o depois do ato sexual? Valmir, aí entra uma parte muito interessante, que aí começam a acontecer reações químicas mesmo, né? Na química a gente pode mostrar para o aluno aí a guerra que o espermatozoide enfrenta para chegar até o óvulo, né? Sim. Na verdade, muitos espermatozoides são expelidos, né? E eles, na verdade, funcionam como se fosse uma infantaria. Né? A infantaria são aqueles primeiros caras que morrem, né? Mas eles não deixam de ter um papel. Que é o papel de quê? De abrir caminho para que um espermatozoide só possivelmente vá chegar lá. Sim. Até que o espermatozoide ele consegue um encaixe, né? Ele se encaixa numa proteína própria e ele vence então toda uma barreira de pH. O pH vaginal, por exemplo, ele se encontra numa faixa ácida, que oscila entre 2,5 até 4,5, quase 5, é um pH ácido. E o espermatozoide, ele por si só, na sua constituição, ele é constituído por frutose, né, que fornece uma energia, um conteúdo calorífico para ele vencer a barreira, ou seja, a força, né? E ele também tem uma constituição de bicarbonato que dá a ele um pH alcalino, ou seja, base contra ácido, e esse é o escudo que ele tem para ir lá lutar contra o pH ácido da vagina. Chegando lá na membrana, né, e encontrando então a proteína, a biologia, então, acho que pode falar melhor para a gente aí, né? Então, nós vimos no próprio documentário como ocorre daí, né, a entrada, a ligação do espermatozoide com a membrana do óvulo. Isso daí vai produzir, né, uma modificação da membrana que vai internalizar o núcleo e gerar, né, algumas modificações químicas, né, entre elas uma onda de cálcio que se espalha pelo citoplasma da célula, constitui daí uma barreira de fertilização. E a partir daí tem início um desenvolvimento embrionário. Então é outra etapa interessante, importante para ser estudada e que pode ser e que deve ser estudada, né, para definir algumas coisas importantes daquelas questões que a gente estava falando antes, questões mais abrangentes, né? A partir de que momento eu vou considerar a existência de uma vida humana, de uma nova vida? É desse momento da fertilização, é do momento em que a célula se divide pela primeira vez, ou quando você já tem um estágio embrionário mais avançado. Então, todas essas são questões que a biologia pode explorar dentro, né, da sua disciplina, mas principalmente dando subsídios para que esses adolescentes, para que esses jovens tomem decisões. Existe também um depois na filosofia que vai ser discutido, né? E a questão é a seguinte: o momento do depois, não seria esse o momento humano por excelência, já que tudo isso que provocou a atração, que provocou o encontro, está finalizado? Então, será que aquilo que nós acreditamos que seja a nossa atração pelo parceiro, a nossa paixão, não passou de uma explosão e agora sim é que vem a parte humana, a parte do amor, daquele reconhecimento do outro, né? Agora vai entrar em jogo a nossa originalidade enquanto pessoas. Agora sim eu vou poder mostrar quem eu sou. E a questão é para os nossos alunos: quando é que eu fico
de fato com alguém. É uma questão para se pensar, já que a gente valoriza muito o antes e o durante. É verdade. Bom, vamos então a um resumo do trabalho de hoje, um trabalho bem bacana. Nós começamos pela interdisciplinaridade. Qual é a ideia? Bom, tem muita coisa para trabalhar no vídeo. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir os alunos em grupos. Esses alunos vão ver o vídeo, de preferência com os professores, e selecionar 5 temas fundamentais para serem trabalhados numa semana sobre o que rolou o que quimicamente. E a partir desses 5 temas, eles vão desenvolver questões. Aí os professores pegaram um tema interessante a partir da experiência que o Mazei teve com seus próprios alunos. Esse tema é sexo, claro, um tema de interesse e de importância fundamental na adolescência para os nossos alunos, sem sombra de dúvida. Como desenvolver esse tema? Eles pensaram 2 momentos, o momento do antes e o momento do depois. No momento do antes, pensar quais são as substâncias químicas num ponto que indicam, que impelem os jovens, as pessoas, os seres humanos, a quererem sexo. Segundo, quais são as estratégias evolutivas presentes que também criam essa pressão? Terceiro, o que existe de humano nesse relacionamento? Nesse existe uma direção? Existe liberdade na escolha? Ótimo, esse é um ponto. O segundo ponto, estudar o depois, que é exatamente a questão de o que acontece logo depois da ejaculação com os espermatozoides, nessa guerra, literalmente, é uma metáfora interessante para chegar no óvulo. Depois, a questão na biologia, o desenvolvimento embrionário, a terapia genética, as determinações pelo DNA. E, em seguida, o que acontece no depois, esse depois de mais longo prazo? O que é permanecer, ficar com a pessoa. Isso é fundamental como um dos temas que seria desenvolvido nesses 5 dias de tema. Bem legal esse trabalho, né? Muito obrigado pela proposta de vocês. Tenho certeza que todo mundo vai fazer. E se vocês querem conhecer mais detalhes dos trabalhos dos professores, eles estão lá nas fichas de atividades que estão esperando por todo mundo no portal do professor do Ministério da Educação. O endereço está aí na tela. No portal vocês encontram todas as propostas realizadas para os programas Sala de Professor e Acervo. E também propostas enviadas por professores de todo o país. Vocês não vão perder essa maravilhosa oportunidade, não é verdade? O Sala de Professor, infelizmente, fica por aqui. Obrigado, professores, mais uma vez, pela proposta extraordinária e obrigado também pela sua presença, por você prestigiar a TV Escola, que tem muita coisa boa para vocês. Fiquem com a gente, vejam a nossa programação. Tchau e bom trabalho para todo mundo. No curso de Biologia você vai trabalhar com conceitos, você vai trabalhar com ideias próprias da biologia, com a matéria, o assunto em si. Mas você trabalha também a interação com outras áreas de conhecimento humano. Então você vai poder trabalhar a história do pensamento, o desenvolvimento das ideias da biologia e como essas ideias influenciam, repercutem na vida, no comportamento diário de cada pessoa. E é isso que acaba ficando para todo mundo, né? Os conceitos acabam sendo muitas vezes perdidos, esquecidos com o tempo. Mas o fundamento da ciência acaba sendo mais permanente.